Fala galera! Alguns longas-metragens são tão fortes e pesados que a gente gostaria de desvê-los, se isso fosse possível. E é essa sensação que fica após assistir Melancholie der Engel, produção alemã grotesca, deprimente, ofensiva, com muitas cenas de revirar o estômago. Já ouviu aquela expressão dedo no e gritaria? É justamente o que rola aqui, literalmente. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Melancholie der Engel, a melancolia de um anjo em tradução livre para o português, é um longa-metragem alemão de 2009, fruto da mente doentia de Marian Dora. Além de dirigir e coescrever a obra ao lado do Frank Oliver, ele também é o responsável pela edição, fotografia e mixagem de som. Até então, o único outro trabalho do Dora que eu conhecia era Canibal, de 2006, que inclusive já foi citado naquelas minhas listas de filmes perturbadores publicadas em meu site, no jetro.com.br. Volta e meia, aparecia alguém nos comentários do canal pedindo para eu falar de Melancholie der Engel, mas sabe-se lá por quê, eu confundia o filme com a sequência de Asas do Desejo do Wim Wenders. Olha só que maluquice, não tem nada a ver. Talvez esse equívoco tenha sido provocado pelo pôster, arte tão singela. Quem vê essa estatuazinha de anjo aí é incapaz de imaginar o universo de monstruosidades e atrocidades presentes na obra. O trailer também engana, com imagens bucólicas do campo, imagens da natureza embaladas por uma música suave e as cenas mais light do filme. Tenha medo. A trama é a seguinte: dois amigos de longa data, o Braut e o Katze, que compartilham um passado sombrio, se reencontram após muitos anos. Um deles está sofrendo de uma doença terminal e morrerá em breve, motivo pelo qual eles decidem fazer uma farra de proporções gigantescas, que funcione como uma espécie de despedida. Num parque de diversões, eles conhecem duas moças, a Bianca e a Melanie, que topam acompanhá-los nesta comemoração. Outra que se junta ao grupo é a Anya, uma sadomasoquista de carteirinha que percebe a bad vibe no ar e se aproxima deles. A festinha vai rolar numa fazenda afastada da civilização, onde mais tarde chegam novos convidados. Um pintor excêntrico chamado Heinrich e sua musa inspiradora, Clarissa, uma garota em uma cadeira de rodas por conta de um trágico acidente. Turminha reunida, conversa vai, conversa vem, não demora para começar os jogos de violência, perversidade e devassidão. Melancholie der Engel é a oportunidade que o Marian Dora encontrou para externar suas fantasias, suas taras mais macabras. O filme é um festival de parafilias para pervertido nenhum, pervertida nenhuma botar defeito. Voyeurismo, algolagnia, urolagnia, hierofilia, escatofilia, misofilia, formicofilia e tantos outros desvios de comportamento que, se eu for listar aqui, é capaz do programa ficar maior do que o filme, que tem 2 horas e 40 minutos de duração. Se você ficou curioso, curiosa para saber o significado de cada uma dessas parafilias, quando o vídeo terminar, retorne até esse ponto, anote aí o nome de cada uma delas e jogue no Google. Os resultados são de arrepiar os cabelos. Ainda que você aprecie e esteja acostumada a cinema extremo, já assistiu todos os longas-metragens que eu apresentei neste quadro, saiba que algum trecho aqui vai lhe incomodar, porque o cardápio oferece cenas grotescas para todos os gostos, ou melhor, todos os desgostos. Além dos humanos, que são submetidos a maus tratos, abusos, o Katze, por exemplo, defeca e tenta fazer com que uma das jovens enfie o dedo no seu furico sujo. Em outra cena, o Braut, interpretado pelo marroquino Zenzarragui, um ex-ator pornô, resolve futucar o buraco
da colostomia da Clarissa. E tem uma parte muito pior, que lembra bastante o Newborn Porn de A Serbian Film. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Tirando esses momentos envolvendo pessoas que são nojentos, imundos, e não são poucos, mas que a gente sabe que é atuação, rola maquiagem, pererê, parará, temos também sequências com mortes de animais. De todos os tipos, começando com uma variedade de larvas e insetos, até chegar a bichos maiores, pássaros, gatos e um porco. Com relação à veracidade dessas imagens, eu li 2 depoimentos distintos do Marian Dora. Em um deles, o cara atacado disse que não via o menor problema em matar animais em nome da arte. Em outro, o cineasta mais relax afirma que apenas 2 bichos morreram de verdade durante as filmagens. Uma minhoca e o porco, que foi abatido com a ajuda de açougueiros profissionais e cujo destino já era aquele mesmo. Vai saber. Assim como outros longas-metragens que eu já apresentei neste quadro, Melancholy der Engel não é nem de longe entretenimento. Trata-se de uma experiência dolorosa, incômoda, perturbadora, que deixa um gosto amargo na boca. É cinema art house, não foi feito para todos os públicos. Alguns sites divulgam por aí que o filme foi proibido em não sei quantos países, que foi banido, que foi isso, que foi aquilo, mas tudo não passa de boato, fake news. Porque, em momento algum, o Marian Dora tentou negociar com as distribuidoras para que seu longa-metragem fosse exibido nos cinemas. Sendo assim, o filme não passou pelo crivo do Freiwilligerschutzkontrolle der Filmwirtschaft, o FSK, o órgão que regulamenta a censura das obras audiovisuais na Alemanha. O Dora sabia que o seu trabalho experimental estava restrito a uma plateia seleta, então restringiu a exibição às salas de artes da Alemanha e da Áustria, onde ele já era conhecido e admirado por suas obras controversas. O FSK só foi colocar as mãos em Melancholy der Engel 4 anos depois, em 2013, quando o filme estava prestes a ser lançado em DVD e mesmo assim não impôs nenhum corte, apenas o categorizou para maiores de 18 anos. No documentário de 2017, Revisiting Melancholy der Engel, o Marian Dora, que é um cara recluso, ele tem consciência do conteúdo perigoso e polêmico das suas obras, ele teme por sua vida e prefere não se expor. Marian Dora é um pseudônimo. Inclusive, neste documentário, o cineasta surge com o rosto escondido atrás de pixels. Ele fala que durante as filmagens estava atravessando um verdadeiro inferno em sua vida pessoal e por conta disso, algumas cenas ultrapassaram o limite. Que limite é esse? Ninguém sabe. E que apesar de ter orgulho da obra, ele dá a entender que não filmaria da mesma maneira. Eu sei que, diante de tudo que eu contei neste vídeo, e olha que eu só relatei aí uns 10% das bizarrices, seja difícil acreditar que exista um discurso filosófico nas entrelinhas do longa-metragem. É notório que o Marian Dora entende e muito de linguagem audiovisual, cinematograficamente falando. Ele não é um Zé Ruela que um dia acordou azuretado, pegou uma câmera, reuniu os amigos malucos e decidiu gravar um monte de depravações para chamar a atenção para si. Não, há todo um cuidado com os planos e enquadramentos, com a estética visual, na concepção desse mundo niilista. Então, por trás de todas aquelas imagens chocantes ao extremo, o cineasta deve ter algo mais profundo, mais concreto, mais significativo a declarar. Que a maldade é algo inerente ao ser humano, que todos nós nos resumimos a um apanhado de órgãos, urina, fezes e sangue, que para transcender a alma é preciso experimentar e superar todo tipo de sofrimento? Não sei. A mim falta misantropia, um pouco de psicopatia e frenopatia, um distúrbio mental, para conseguir compreender e interpretar corretamente todo aquele frenesi de loucura e morte. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo do canal. E compartilhe o vídeo nas redes sociais com seus amigos pseudo-intelectuais. Por falar em redes sociais, me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima.